Olá pessoal, mais um vídeo sobre a hipertrofia do clitóris, agora com viés da cirurgia. Como é feita a cirurgia para a hipertrofia do clitóris? A gente já conversou a respeito da etiologia, ou seja, o que ocasiona a hipertrofia do clitóris, relembrando a maioria dos casos devido ao uso da testosterona, hormônio anabolizante. Então não vou declinar muito em relação a isso. A hipertrofia do clitóris, nós temos basicamente duas técnicas. A primeira é a cirurgia de pexia, ou seja, a cirurgia onde que nós vamos pegar aquele clitóris e vamos o posicionar um pouco mais acima e um pouco mais para dentro da região do períneo. Fixaremos ele no púbis, no osso. Então você consegue embutir esse clitóris. Mas essa cirurgia, ela só tem indicação para pequenas hipertrofias e para leves hipertrofias. Em casos de clitóris mais avantajados, grandes hipertrofias, a cirurgia já muda, é a cirurgia de clitorideoplastia ou clitoroplastia, ou seja, plastia, vamos precisar ressecar uma parte do clitóris. Quais são os prós e os contras em relação a uma cirurgia e outra? Bom, em relação à cirurgia da clitoropexia, ela é uma cirurgia mais rápida, é uma cirurgia que você mantém toda a estrutura do clitóris, você não resseca em nenhuma parte, tanto o comprimento quanto o diâmetro do mesmo, quanto a glande do clitóris, né, a extremidade distal, você não tem nenhuma ressecção. Então a sensibilidade permanece a mesma, você não tem alteração de sensibilidade. O único senão é que, dependendo do volume desta hipertrofia, como você embute aquele clitóris para dentro do períneo, quando a mulher estiver excitada, você terá uma maior circulação de sangue por ele e, obviamente, ele pode entumecer, ou seja, abaixo da mucosa onde ele está embutido, ele pode criar um aumento de volume e, muitas das vezes, isso pode incomodar a paciente. Mas, pelo lado positivo, você não vai ter perda nenhuma de sensibilidade. Agora, nos casos de hipertrofias de moderado para hipertrofias, daquele de moderado para grande, né? E para grandes hipertrofias, não adianta você tentar embutir, porque você não vai conseguir. A gente não tem muito espaço para poder embutir o clitóris, porque a profundidade entre a mucosa e o osso é uma profundidade pequena. Então, se você tem um clitóris bem hipertrofiado, você vai tentar fixá-lo ali. Você pode até conseguir, mas uma grande parte ainda vai ficar evidente. Então você precisa estar diminuindo tanto o comprimento desse clitóris quanto o seu diâmetro. É uma cirurgia que lembra em partes a cirurgia da mudança de sexo, quando você faz a peneplastia para diminuir, para você trocar, vamos dizer assim, aquele pênis, né, para uma vulva, uma vagina. Você faz um clitóris novo ali. Você usa tecido do pênis para fazer um novo clitóris, no caso da mudança de sexo do masculino para o feminino. Então, uma cirurgia que lembra um pouco. Então, você vai diminuir aquele clitóris, tanto no seu comprimento quanto no seu diâmetro, e você daí, como você tem menos massa de clitóris, ou seja, você tem menos volume, você conseguirá embutir aquele clitóris. Só que o único problema é que você poderá diminuir a sensibilidade. E a gente sabe que a parte mais sensível da genitália feminina é exatamente o clitóris. Quando você mexe numa região tão sensível e tão especial para as mulheres, quando você vai dizer, olha, você vai perder algum percentual de sensibilidade ali, é onde geralmente a paciente ela mais, digamos, se assusta ou se preocupa, né? E com toda razão. Então, sempre que é possível, vamos fazer a cirurgia de clitoropexia, ou seja, vamos embutir o clitóris sem ressecá-lo em partes. Agora, se a hipertrofia ela for de monta, ou seja, uma hipertrofia grande, volumosa, não vai ter outro jeito a não ser fazer a plastia, ou seja, ressecar em partes. E também não temos como precisar o quanto que diminuirá a sensibilidade. Você pode ter, por vezes, grandes perdas de sensibilidade, como nem tanto. Então, só no pós-operatório é que poderemos ter certeza da perda que a paciente terá. A primeira coisa que eu poderia orientar é o seguinte: evite com que a hipertrofia do clitóris aconteça, não fazendo uso do hormônio anabolizante, a testosterona, que é o maior causador das hipertrofias. E a gente tem outras causas, mas o percentual é bem pequeno. Então, a grande maioria das hipertrofias de clitóris é devido ao uso da testosterona. Então, vamos evitar. Tem indicação? Tem indicação, mas procure um bom médico endocrinologista para que faça o tratamento adequado. Só tem indicação quando você tem baixo libido. Você tem baixo libido, tem a indicação. Se não, porque a testosterona da mulher é uma testosterona baixa mesmo, de qualquer forma, e não é igual ao do homem. Do homem você consegue captar bem pelos aparelhos de laboratório. Da mulher, muitas das vezes, é até indetectável. Sempre
procurar um bom médico, um endocrinologista, como eu digo, um endocrinologista raiz, né? Não vai no médico nutrólogo, médico do esporte, ou naquele que fala da longevidade, porque isso tudo para mim é balela. Procura um bom endocrinologista para até ouvir uma segunda opinião, né? Se um médico prescreveu a testosterona para você, porque diz que você tem indicação, você está cansado e tal, procura uma segunda opinião. Vá no endocrinologista que seja membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Essa seria em relação à técnica cirúrgica, e o próximo vídeo vou estar falando sobre outras situações, como o pós-operatório, como é o pós-operatório da cirurgia do clitóris. Só complementando, essa cirurgia do clitóris, independente da plastia da apexia, tem que ser feito, claro, em ambiente hospitalar. A anestesia ela pode ser tanto RAC como peridural, como anestesia geral. A paciente fica sondada com sonda vesical de um dia para o outro e permanece internada no hospital. Eu não gosto de dar alta logo no mesmo dia, eu dou alta só no dia seguinte. Em relação à atividade sexual, já adiantando, só após 30 dias do procedimento. Tá bom, gente? Então é isso aí. Tchau pra vocês.